Brasil, tudo bem com vocês? Sou eu, César, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Sim, Brasil, eu tô tentando pegar temas da atualidade e deixando de alguma forma os vídeos mais leves, porque lembram que no passado um pouco distante, quando eu trazia todos os tipos de assunto aqui pro canal, né, eu fazia o máximo que eu podia para deixar os vídeos leves, mas acabava que pesava um pouquinho de vez em quando. O tema de hoje é o tema que é importante discutir, mas pode ter algumas nuances, boas e ruins, e a gente vai falar sobre isso. Por exemplo, né, fica também aqui o espaço de discussão nos comentários para que vocês falem a respeito do que vocês acham disso aqui. A polêmica do dia é blogueirinha versus Paola Carosella. A gente vai conversar sobre a questão. Eu não assisti a entrevista, não quero assistir, porque assim, gosto, eu até sigo, se eu não me engano, a blogueirinha nas redes sociais, mas acho que o Bruno de vez em quando pesa a mão na personagem, sabe? Já gostei muito, mas hoje eu não sei qual é a opinião de fato que eu tenho sobre a blogueirinha, né? Então vamos conversar então sobre esse assunto maravilhoso neste vídeo. Roda a vinheta para que a gente possa debater esse assunto maravilhoso, Brasil! Antes de qualquer coisa, gente, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Se ainda não se inscreveu nesse canal, tá esperando o quê? Se inscreve logo! E não esquece também de ativar o sininho para que todas as vezes que eu postar vídeo novo aqui no canal, você receba a notificação no seu aparelho, tá bom, Brasil? Então, vamos começar então esse debate maravilhoso, essa conversa aqui, que eu prometo tentar não ser polêmica, né? Mas vamos lá. Pelo que a gente tem visto na internet de vários criadores de conteúdo, né? Seja eles, eu não uso TikTok, tá, gente? Mas seja eles em todas as redes sociais, tanto em TikTok como aqui no YouTube, no Instagram, em vários lugares, a gente tem ouvido o quê? A polêmica em que a blogueirinha, no caso o Bruno, que faz a personagem blogueirinha, falando sobre a questão da sexualidade da filha da Paola Carosella, exatamente por causa do gosto musical que a filha dela tem. Temos uns poréns aí, temos umas questões aí. O que precisa ser analisado com muito cuidado é o seguinte: às vezes a gente tem pessoas que são heterossexuais e têm gostos ditos LGBTs, né? Por exemplo, pessoas que são heterossexuais e gostam de Lady Gaga, Madonna e outras pessoas, né? Outras personalidades que acabaram criando esse vínculo com a comunidade por alguma razão, né? A Chappell Roan, por exemplo, eu não gosto, não ouço. Nunca gostei tanto de Billie Eilish, me aproximei um pouquinho dela por causa de um amigo meu, né, o Lolinho, que gostava muito dela, só que a gente viu a polêmica que ela se meteu ultimamente, e eu prefiro não comentar isso, pelo menos não neste momento agora, porque este não é o cerne, não é o centro da conversa que a gente tá tendo agora aqui nesse vídeo, tá bom? O que acontece? Chappell Roan é drag queen. Eu não sei qual é a sexualidade da persona que está por trás da Chappell Roan, mas até onde nós sabemos é uma mulher cis. Gente, que fique bem claro que a arte drag não é única e exclusivamente para homens gays, tá? Qualquer ser humano pode fazer drag queen, tá? Pessoas não binárias, homens cis, mulheres cis, homens trans, mulheres trans. A arte drag, ela não limita quem tá por trás da maquiagem. Só pra ficar claro isso aqui. Então, Chappell Roan, por ser uma mulher cis, pode sim ser uma drag queen. Entendemos isso? Maravilha. Billie Eilish tem aí notícias que estão pipocando nas redes sociais dizendo que ela pode não ser LGBT. Que ela pode estar usando queerbaiting, né? Pra quem não sabe o que é queerbaiting, seria
qualquer coisa que falar sobre bait, não sei se esse bait é de mordida. Não, na verdade o bait de queerbaiting significa isca. Mordida é bite. Né? Mas enfim, é uma isca para pessoas, né, que normalmente utilizam de temas que estão em alta, muitas vezes, para poder trazer público novo para si. Ou seja, pode ser uma pessoa que não é LGBT, mas usa da temática para trazer a comunidade para consumir seu produto. Pode ser que seja o caso da Billie, eu não faço questão nenhuma de saber. Até porque eu não gosto dela, e se eu já não tinha motivo de não gostar, agora eu tenho mais ainda pelos comentários de cunho racista que ela fez, né? Enfim, não venham passar pano, eu já não gostava muito dela, agora tem um motivo, né? Enfim. O que acontece? Bruno, blogueirinha, fez um comentário nas redes sociais que a filha de Paola Carosella, seja ela independente da idade que tenha, mas ela ainda é uma criança, adolescente, se eu não me engano tem 13 anos, né? Falando sobre uma possível lesbiandade da parte da criança, né? A gente sabe que crianças LGBTs, elas existem, a gente não fez 18 anos e a fada LGBT chegou assim: eu vos homossexualizo. Não, não é assim. A gente não se torna LGBT após os 18 anos. A gente nasce LGBT, né? Independente, vão chegar aqui, vão falar de ciências e tudo mais. Gente, existem estudos que comprovam isso já. Eu não vou colocar esses estudos aqui porque não tem obrigação, tá? Eu quero vocês, pessoas inteligentes, eu quero que vocês busquem informações por vocês mesmos. Obrigada! Então, nessa situação toda, né, discute-se muito sobre isso e a gente compreende que a questão da Paola ter ficado muito chateada é simples, sabe? É entender o seguinte: olha, é uma criança que ainda não entendeu quem é, que ainda não, acho que nem comentou com a mãe sobre o que seria, né? Qual seria a sua sexualidade, enfim. E de repente tem sua vida exposta porque a mãe dela foi até um programa na internet e fez um comentário sobre o gosto musical. Cara, 2025. É sério que as pessoas estão julgando outras por causa do gosto musical que elas têm? 2025. Sabe? Eu já fiz esse comentário muitas vezes e me arrependo muito, porque eu talvez tenha sido um pouco babaca, talvez, né? Mas imagina o seguinte: eu tive um ex gaúcho, né? E eu morava com ele lá no Rio Grande do Sul, e eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu posso expor pessoas aqui, mas um desses conhecidos amigos, né, desse meu ex, ele e a esposa foram em shows da Madonna. Ele e a esposa são fãs da Madonna, né? Só que assim, não é o detalhe de gostar de Madonna, são vários, né? Madonna seria um único ponto, mas é uma pessoa, é um homem, né? Extremamente delicado, educado, ele tem traços, tem características que trazem ele para a comunidade, sabe? E eu já fiz um comentário escroto de dizer que, até pro meu ex, de conversar particularmente, falando assim, ó, fulano de tal faz parte do vale, né? Não aceitou ainda, não se descobriu ainda, não se entendeu ainda como parte da comunidade, mas eu acho que é. Mas é o quê? Eu não estou só julgando pelo gosto musical. Então quer dizer que não faz o menor sentido, sabe? Não faz sentido você julgar uma pessoa pelo gosto musical que ela tem. Então é compreensível que a Paola tenha se irritado muito. Eu também me irritaria, não pelo fato da pessoa, da filha dela ser LGBT. Eu tenho certeza que Paola Carosella, com a cabeça que tem, quer dizer, certeza não, mas eu acho
aqui na minha bolha, na minha cabeça, que a Paola não seria uma pessoa que discriminaria a filha por ser LGBT. A questão toda não está em ela ser ou não LGBT. Está na piada de uma pessoa adulta comentar sobre uma criança, sabe? A gente teve a polêmica agora do Felca com o vídeo sobre a adultização. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque é um tema muito pesado e eu não quero trazer uma carga ainda mais pesada para um vídeo, para um canal como o meu que tem a pretensão de ser escrachado, de brincar e tudo mais. Eu tento trazer até assuntos mais pesados aqui com o meu toque de deboche, sabe, de brincadeira, porque existem temas que são realmente muito pesados e que eu não quero trazer aqui pro canal, né? Então, a gente precisa analisar essas questões, a gente precisa cuidar com o que a gente fala, porque eu falo por mim, eu tenho hoje 37 anos de idade e eu sei o quanto eu sofri em escola, na comunidade a qual eu vivia, na comunidade cristã na qual eu vivia, tá? Na casa dos meus pais, tudo mais. Existe uma força muito grande que nos empurra para fora do armário. Sabe? Eu fui empurrada para fora do armário exatamente há 20 anos atrás. Eu tinha 17 na época. Imagina o que é uma pessoa chegar para minha mãe e dizer: irmã, eu não ia te falar, mas Deus mandou eu te dizer. Seu filho está fumando, bebendo e andando com um viado. Aí você imagina o seguinte comigo. Tá? Naquela época, eu vim fumar com o meu ex, esse gaúcho que eu falei com vocês, e durante 4 anos só. Eu passei 5 anos com ele e como a influência, a filha dele fuma, a ex-esposa que morava muito próximo da gente fuma, morava muito próximo da onde nós morávamos, eu morava na casa dele, enfim, fuma, ele fuma, então eu me senti meio que compelida a fumar também. Sem personalidade nenhuma, eu sei. Mas acabei me influenciando pelo ambiente ao qual eu estava inserida naquele momento e comecei a fumar. Mas você imagina o que é? Aos 17 anos eu nunca tinha colocado um cigarro na boca. Nenhum. Juro que eu não tinha feito isso. E a pessoa chegou pra minha mãe falando isso. Usando ainda o totem, né? A imagem divina, dizendo que Deus mandou revelar. Isso é um absurdo, né? Mas foi dessa forma que eu saí do armário, porque eu tinha 2 formas de agir naquele momento. Ou eu fingiria que era mentira e a partir dali eu começaria a aí sim mentir sobre quem eu era, sobre minha sexualidade, enfim, e teria que começar a me relacionar com mulheres, ou aproveitaria aquele momento que eu fui empurrada para fora do armário e assumiria de fato quem eu era. Foi o que eu fiz. Preferi assumir quem eu era naquele momento pra, de fato, viver minha vida com paz. Tive paz não, nem um pouco. Mas eu paguei o preço de ser quem eu era. Então você imagina o seguinte. Se eu, que não tinha na minha adolescência, naquele momento, nenhum tipo de holofote da mídia, de internet, de redes sociais, de jornal e tudo mais. Imagina para uma pessoa como a Paola, que é famosa por ter participado do MasterChef, por exemplo, né? Por ter esse nome tão grande aqui no Brasil. Ela não é brasileira, mas ela tem essa influência aqui e tal. Você imagina que a Paola vê a filha sofrendo ataque por adultos, sabe? A filha dela sofrendo até homofobia mesmo, no caso lesbofobia, né? É aquilo que a gente fala e repete milhões e milhões de vezes. Não somos só nós que fazemos parte da comunidade LGBTQIAPN+, que sofre LGBTfobia. Pessoas que são heterossexuais, que são cisgêneros, também sofrem. Quantas mulheres cis já foram confundidas com mulheres trans e infelizmente até apanharam por causa disso? A gente não precisa nem ir muito longe. É só colocar no Google, só pesquisar. Quantas vezes homens, tipo pai e filho, que a gente já viu, abraçado com o filho ali, perdeu parte da orelha porque estava abraçado com o filho e demonstrou afeto ao filho.
Então, não são só LGBTs que sofrem com a LGBTfobia. O certo é a gente começar a educar crianças, porque crianças... Eu tinha uma tendência, gente, a dizer que crianças são cruéis, mas crianças não são cruéis. Crianças, elas são um reflexo mais puro do que elas aprendem em seu convívio social. Se, infelizmente, uma criança tem um pai e uma mãe que é LGBTfóbico, que comenta dentro de casa palavras, falas LGBTfóbicas, essa criança ela vai refletir isso. Ela vai levar para a escola, por exemplo, ofensas. Ela vai, de alguma forma, trazer aqueles comentários de dentro de casa para o ambiente social que ela está inserida. Escola, parquinho, vários lugares elas vão estar falando e reproduzindo a mesma coisa. Se os pais são racistas, se os pais são qualquer tipo de preconceito que os pais tenham, mesmo que não ensine, mesmo que não fale isso aqui é assim e assado, sabe? Mesmo que não traga esse ensinamento para a criança, eles podem, de maneira sutil, ou até nem tantas vezes, né? Comentar dentro de casa, falar alguma coisa, a criança entende aquilo, anexa a cabecinha dela e acha que aquilo é a realidade e começa a reproduzir da mesma forma. Então, imagina como é ruim para nós que somos LGBTs sofrer esse tipo de ataque desde sempre dentro de escola, de comunidade, cristão, não, né? De família, é algo muito difícil. E quando você tem, por exemplo, a gente volta, né, passa por esses assuntos e entra em alguns outros. Júnior, irmão da Sandy, recentemente falou na internet, se não me engano foi no Saia Justa, foi? Não vou lembrar agora. Eu acho que foi um programa da GNT, né? Ele falou que é um homem hétero e sofre com homofobia desde muito sempre. Por quê? Porque o Júnior é um homem delicado, o Júnior teve criação familiar feminina, teve muitas mulheres próximas a ele, inclusive a dupla dele, a Sansi, é uma mulher. Não sei se vocês notaram isso, né? Os boatos em relação à minha sexualidade na minha adolescência, coisa assim, isso pra mim gerou uma série de coisas que na época eu não entendia, mas gerou uma insegurança absurda. Imagina. Mas naquela época talvez até tivesse um pouco mais, porque era moleque de tudo, um período muito machista. Então, assim, o que isso gerava em mim, e era sempre a base de fofoca, reflete em mim até hoje, assim, sabe? 20 anos de análise e eu tive que peitar muita coisa e ser muito corajoso para continuar sendo quem eu simplesmente era. Ele fala que desde sempre sofria homofobia. Então, imagina o que é crescer na frente das câmeras, sendo um homem heterossexual e sofrendo homofobia o tempo inteiro. E homofobia recreativa muitas vezes, né? Zoarem o fato dele estar rebolando, dele dançar e tudo mais. Então isso é muito complicado, isso é difícil até pra explicar pra essas crianças, porque sabe o que eles pedem pra gente? Seja original, seja você mesma, sabe? Seja você mesmo, você mesme, né? Seja quem você é. Aí a gente começa a ter esses traços peculiares, que são nossos. A gente começa a mostrar quem somos, a gente começa a rebolar, a ter esse molejo. E aí eles começam a encaixotar a gente, tipo, amores, me ajuda a ajudar vocês. Vocês querem que a gente tenha personalidade, que nós sejamos quem nós nascemos para ser, ou que a gente seja um padrão criado em lotes, né? Que a gente seja todo mundo igual. Porque vocês falam que a gente tem que ser. Quando a gente expressa isso, a gente é podada, a gente é mutilada a ponto de ter nossas cabeças cauterizadas a ponto de, sabe? Então, quando a gente para e pensa e analisa direitinho que a preocupação da Paola, ela é genuína, não pelo fato, né, da filha ser LGBT, e ela está sendo preconceituosa, mas sim pelo fato de blindar a filha, porque este não é o momento de dispor isso, até porque a filha não assumiu que é lésbica, ela só
comentou que o gosto musical da filha era Billie Eilish e Chappell Roan. Como se isso fosse um aval de dizer, olha, tá aqui, ela é lésbica. É o quê, gente? É o quê? Agora eu preciso ter muito cuidado, porque eu faço parte da comunidade LGBT, eu não quero aqui cancelar o Bruno, de forma alguma. Eu não quero aqui dizer que o Bruno foi errado, mesmo sabendo que ele foi, né? Mesmo sabendo que a blogueirinha, né, é ácida, que o personagem blogueirinha é um personagem ácido, que é um personagem que muitas vezes, sabe, não precisava de tanto. Então, eu não quero cancelar aqui, eu não quero ser escrota, eu não quero ser LGBTfóbica, mas eu acho que algumas pessoas, às vezes, estando na internet, precisariam medir o que vão falar. Porque a nossa voz aqui reverbera muito, entende? Eu, particularmente, aqui num vídeo meu, falando sobre o Thiago Fragoso, né? E sobre aquela questão toda, né, do que ele comentou, enfim. Acabei confundindo ele com outro ator, com o Rafael. O Thiago Fragoso não fez o filme do começo ao fim. Ele fez o personagem, que eu esqueci o nome agora, que contracenou com o Matheus Solano, né? É chamado de Carneirinho, né? Personagem gay, mas eu confundi. E no meu vídeo, uma pessoa lá, pode ir lá no vídeo, fez um comentário que eu nem respondi, porque eu tava errada. Eu não apaguei, não fez nada. Eu errei. Eu errei em ter confundido duas pessoas. Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Entendeu? Então, o que acontece? Errar é humano, acontece, e aqui eu não vou julgar e crucificar ninguém. A gente precisa saber o que a gente tá falando na rede social, na internet, porque a nossa voz reverbera. E detalhe, eu posso apagar o vídeo, mas o print é eterno, como o pessoal vive falando o tempo todo, né? Nada que a gente faz na internet fica escondido. Em algum momento vai sair. Se você fez um comentário, por exemplo, contendo algum tipo de crítica, né? Eu não queria falar crime, mas se você fez algum comentário racista, algum comentário homofóbico, algum comentário, sei lá, contendo falas capacitistas, enfim, em sua rede social, se der um momento que você for pro Big Brother da vida, para algum programa de nome, as pessoas vão catar tudo que você já fez na internet e vão usar aquilo contra você. Então, tenha ideia de que isso pode depor contra você. Lógico, a gente muda, a gente cresce. Às vezes a gente é uma pessoa escrota e melhora. Às vezes piora. Enfim. O que eu quero dizer pra vocês é que a gente não deve julgar ninguém, mas precisa tomar muito cuidado ao falar qualquer tipo de coisa na internet, porque isso pode causar danos. E muitas vezes esses danos podem ser irreparáveis. A gente pode fazer, inclusive, uma sentença de... Eu não posso usar a palavra, mas uma sentença de desviver pessoas. A gente pode causar um dano tão irreparável que a pessoa pode simplesmente tirar a própria vida. Então, vamos tomar cuidado, né? E talvez eu tenha pesado um pouco o vídeo, peço desculpa pra vocês. Mas é um assunto que é importante, precisa ser conversado, precisa ser debatido, precisa ser falado com cuidado, com carinho, né? Deixo pra vocês aqui os comentários para que a gente possa falar sobre isso aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada por terem vindo até o final aqui do vídeo. Não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais. Sou eu, César, em todas elas, tá? Ajuda a gatinha com um Pix. Contato, soueucesar@gmail.com. Esse é o meu Pix e também o meu e-mail para contatos profissionais, tá, Brasil? Lembrando que a gatinha tá desempregada. Vai pegar seguro-desemprego? Vai pegar seguro-desemprego. Eu vou tentar investir esse tempo, já que o dinheiro eu tenho que pagar as contas, né? Que eu vou estar desempregada para poder estar aqui conversando com vocês e colocando o canal em dias, sabe? Tá sempre
trabalhando para poder fazer o melhor nas minhas redes sociais, tá bom? Não se esqueçam também de curtir, comentar, compartilhar. Se não se inscreveu no meu canal, se inscreva por aqui, ative o sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo aqui no YouTube, tá bom? Lembrando que os vídeos saem todas as sextas-feiras às 19 horas e lá na Roxinha tem live nos sábados, e essa semana eu vou voltar com as lives durante a semana também, tá bom? Então eu espero vocês nos próximos vídeos, não só aqui como em todas as minhas redes sociais, tá bom? Até a próxima, Brasil. Tchau, tchau.